cabeleireiro só evolui quando pensa de uma forma técnica e não como repetir a técnica, entendeu? Então, eu vou falar aqui para você a verdade que ninguém te fala. A maioria ele não estagna por falta de talento, nem por falta de vontade, e muito menos ainda por falta de oportunidade. Eles ficam travados por um motivo bem simples: dependência técnica. Já ouviu falar? É basicamente um profissional que fica dependendo de alguém do lado para poder estar falando faça assim, faça assado, vai desse jeito, para corta aqui. Ou seja, essa pessoa que está aprendendo, ela vira uma executora de ordem, entendeu? Um cabeleireiro que tem desenvoltura, um cabeleireiro de verdade, né, que está lá, né, sabendo o que está fazendo. Aí quando chega, sai do curso, chega no salão, ele trava, fica com aquele medo. Não sei se você já dirigiu, porque os cursos presenciais, eles fazem isso com a gente. E é natural, não tem como desvincular isso. Por exemplo, você já esteve no autoescola, você está lá pegando aquela ladeira, aquela subida ali, e aí você sabe que é difícil sair com o carro para quem está começando numa ladeira íngreme, né? Só que assim, você olha para o lado, tem um instrutor do lado, você falou, qualquer BO que acontecer, eu chamo ele vai me ajudar. Só que aí, quando você tira a sua carta, quando você está sozinho, a primeira coisa que você evita é ladeira ou subida, não é verdade? E aí, quando não tem para onde correr, começa aquele frio na barriga, o trânsito para e você está lá. É a mesma coisa, você se sente inseguro, mas você sabe como fazer aquilo lá. Só que como você ainda tem a dependência de alguém para estar te dando aquela força, te orientando para você executar, você não evolui. Então essas coisas, ela acaba te atrapalhando porque é natural, você que está começando, você não consegue observar esses detalhes que faz com que você seja um dependente técnico, entendeu? Tem gente que mesmo já se formando, ele ainda fica inseguro, fica com medo de cortar, né? Por quê? Porque você, além de não ter aprendido pela base, que é o mais importante, aquele básico bem feito, entendendo por que você está fazendo aquilo e não somente como fazer, que há uma grande diferença nisso, porque isso traz segurança. Você tem que tomar muito cuidado que a dependência técnica até faz com que as pessoas elas se sintam inseguras realmente e aí ela começa a pensar que aquilo não é para ela. Mas na verdade a culpa não é dela, é simplesmente o efeito daquele ambiente, daquela forma de ensino que muitas das vezes os cursos presenciais eles causam. E é normal, é natural. Só que assim, você só tem que ter consciência disso para que você não desista pensando que o problema é você. Então, não é puxando sardinha para os cursos online. É que o curso online, geralmente, ele força você a ser um independente técnico. Porque quando você aprende da forma correta, um curso de qualidade, faz você entender como as coisas funcionam, automaticamente você vai olhar aquele cabelo e vai falar assim, nossa, tá pesado aqui, eu preciso desfiar mais ali para dar aquela leveza que eu aprendi. É diferente quando você está dependendo de alguém e fala assim, o que você acha? Tá bom assim? Precisa dar uma leveza? Você entende a diferença? Você vai assumir o papel, você vai tomar a frente. Quando você trabalha dessa forma, entendendo, analisando e executando por conta própria, você se sente preparado e automaticamente você vai ser um independente técnico, entendeu? Por isso que o curso presencial e o curso online tem alguns efeitos colaterais, tá? Mas eu estou falando aqui do curso presencial, ele causa esse efeito e é natural, entende? Mas por isso que eu falo assim, o ideal para quem está começando, começaria pelo online, o correto, e depois começaria por o presencial, caso tivesse necessidade para quebrar algumas objeções que ainda ficam, algumas dúvidas relacionadas ao estar no dia a dia de salão, entende? Mas quando você começa dessa forma correta, que é por online, e depois, se caso precisar, pro presencial, o legal é que quando você sair do online, você vai ter armamentos, você vai ter argumentos, você vai ter conhecimento, porque o curso presencial ele não tem tanto tempo
para te entregar de uma forma profunda tanto a parte teórica quanto a parte prática, porque existe uma agenda que precisa ser concluída, né? Carga horária, tem vários alunos ali, então tem muitas pessoas que elas saem decepcionadas. Mas eu nem coloco a culpa no presencial, porque é muito aluno, né? Mas quando você já tem uma bagagem de conhecimento e você só precisa colocar aquilo em prática, em movimento, por isso que eu falo, primeiro faça o online, depois você faz o presencial, caso você sinta essa necessidade, entendeu? Porque o que faz o profissional não é simplesmente pegar uma tesoura, né, e vir lá cortar essa mecha. Não, é você entender primeiro toda a essência, toda a construção, e aí depois você vai colocar em prática, né? Porque você vai ter o conhecimento, você vai ter o mapa para resolver esses problemas, ok? Então, pessoal, observa se você é um dependente técnico. Como é que você age no seu dia a dia? Deixa aí nos comentários, eu quero saber, né? Se você é uma pessoa insegura, se você não tem certeza daquilo, se você ainda tem muita dúvida relacionada ao que você observa. Isso é ser dependente técnico, ok?